Faltam 100 segundos para a meia-noite, no famoso relógio do fim do mundo. O que isso quer dizer? Nós vamos ver hoje aqui no Pava e Hélio Respondem. Sejam muito bem-vindos, um maravilhoso sábado para todos vocês. Gosto muito de estar na companhia, na presença de todos. E nós vamos ver outros assuntos também. Muito bem, não se esqueçam de deixar suas perguntas aqui embaixo para que elas sejam respondidas no sábado que vem, tá certo? Em mais um Pava e Hélio Respondem. Muito bem, gente. Foi anunciado em janeiro de 2020 que o relógio para a meia-noite, o conhecido também como Doomsday, né? Relógio do juízo final, o relógio que foi iniciado em 7 minutos para a meia-noite durante a Guerra Fria em 1947 e tem sido posteriormente avançado e retrocedido em intervalos regulares de tempo. E este relógio, diferente dos nossos relógios que nós estamos acostumados, eles avançam e retrocedem o tempo do relógio, né? E o avanço deste relógio depende da tensão no mundo. Quanto maior está a tensão no mundo, mais próximo à meia-noite esse relógio fica. É um indicador. O ajuste deste relógio é relativamente arbitrário. Ele é feito pela diretoria do Bulletin of Atomic Scientists, em resposta aos acontecimentos mundiais. Então ele é um relógio simbólico dos cientistas da Universidade de Chicago. E esse dispositivo utiliza uma analogia onde a meia-noite significaria o fim da humanidade. Então, mais do que nunca, nós, segundo este relógio, estamos perto do fim da humanidade. Estamos a 1 minuto e 40 segundos da meia-noite. Uma data, um horário jamais alcançado. A última vez que ele esteve a 2 minutos para a meia-noite foi durante a Guerra Fria, onde Estados Unidos e a União Soviética testaram bombas termonucleares com intervalos menores de 9 meses entre um e outro. E você pode se perguntar assim, por que nós estamos mais próximos da meia-noite agora, que teoricamente não temos grandes ameaças nucleares, né? Já esfriou a discórdia que estava até pouco tempo atrás entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos, né? Até mesmo o conflito lá no Irã, né? Tudo bem, nós ainda temos os vírus e tudo mais. Porém, a Universidade de Chicago alega que o fracasso dos líderes mundiais em lidar com as ameaças cada vez mais prováveis de guerra nuclear, como o fim do Tratado de Forças Nucleares de alcance intermediário, né? Entre os Estados Unidos e Rússia, bem como o aumento das tensões entre os Estados Unidos e Irã, e o fracasso do contínuo combate às mudanças climáticas. E tem um outro fator também que acelera esse aproximar-se da meia-noite, que comparado com 1953, o número de armas e de bombas nucleares hoje em dia é muito maior. E se tem mais bomba, a probabilidade de chegar a uma utilização é também maior. Mas a gente já sabe, já falou aqui no canal, que não haverá outra guerra nuclear. Inclusive, este relógio foi criado durante a Segunda Guerra, porque ela terminou de forma muito trágica. Então, a partir dali, se acreditou que se houvesse uma terceira guerra mundial, esta seria devastadora, com certeza seria. Então, a partir disso, eles decretaram que se houvesse, seria o fim do mundo, né, que nós conhecemos. Então, ali seria a meia-noite. Então, tudo que chega a aproximar deste terceiro conflito, né, aproxima da meia-noite. Porém, muitos fatores são envolvidos, né? E eu não acredito, né, que está 1.4 para meia-noite. Claro que não. Porque, no meu ver, todas as relações entre os países estão muito mais calmas do que já estiveram ao longo da história. Talvez, Hélio, este relógio para meia-noite esteja mais assustando do que preciso. Eu penso que sim. Hoje em dia, os conflitos, as guerras, elas estão muito mais na seara política, no sistema de capital e não tanto para voltar-se para guerras nucleares. É que também no momento em que ele foi criado, havia uma tendência de imaginar-se uma outra guerra, já que havíamos passado por uma primeira guerra, por conflitos que não tinham sido resolvidos, e aí aconteceu uma segunda, por outros fatores também, mas pelos mesmos da primeira, que foram se agravando, e havia uma lógica na cabeça dos cientistas de que isso poderia vir a se repetir. Mas o mundo andou, as coisas transformaram-se, e como nós já falamos diversas vezes, o Papa já comentou, a Terra Cruz, esse caminho para a nossa vida aqui na matéria, no planeta Terra, foi deixado de lado.
Foi dado o decreto pela espiritualidade superior e nós vamos ajudar a construir a nova Terra. A gente mudou o fuso horário daquele relógio. O relógio está ultrapassado, gente. Certo? Então, eu não acredito que ele realmente represente ameaças. Acredito que algumas pessoas podem entender que nós estamos com potenciais para grandes problemas causar, né? Porém, não quer dizer que esses problemas realmente acontecerão ou serão causados. Até porque, como nós já falamos aqui, a regeneração da Terra foi decretada. Então, nada mais desses conflitos de tamanhos grandes serão permitidos. Não são mais permitidos, né? Pela espiritualidade superior. Nós não podemos deixar de levar em conta que quando este índice, o relógio foi alterado para 1 minuto e 40 para a meia-noite, né? Era no início do ano, onde no início do ano nós estávamos vendo um crescente confronto entre os Estados Unidos e Irã, né? Para começar o ano bem, né? E daí logo depois veio o coronavírus, que disparou junto com o ano, né? Para arrematar. Então, nisso tudo, acumulado com as nossas grandes quantidades de ogivas armazenadas, então, devido a tudo isso, o relógio chegou a marcar 100 segundos para a meia-noite, né, Hélio? E nós já vimos todas estas questões dispersarem, e o relógio ainda não foi reajustado para dar vários minutos para a meia-noite mais uma vez. E conforme a gente já falou deste decreto de regeneração planetária, este relógio que no máximo chega a 20 minutos, para ver como a gente sempre previu um conflito, né? O relógio não passa de 20 minutos. Quando tá tudo bem... O mínimo que ele mede é 11 horas e 40 minutos. É 20 minutos para meia-noite, no máximo que ele marca. Então, né, sempre estava prevendo algum conflito. Na regeneração, esse relógio vai ser desativado, certo? Ele vai para um museu, porque até mesmo o tempo muda, né, Hélio? A nossa ideia do tempo. E é interessante, quando os planetas eles evoluem e realmente atingem a regeneração, existem esses museus para lembrarem as pessoas de como era quando aquele planeta, aquela realidade vivia nas trevas, na ignorância. Porque a memória é importante também para a gente perceber o nosso progresso. Vamos à pergunta dos animais, que é bem legal. Olha que legal a pergunta do Chemical Brother. Ele diz assim: existem planetas destinados ao descanso da alma e da alma dos animais, né? A natureza nesses planetas tem um caráter menos predatório, né, quando comparado ao nosso planeta, né, da natureza selvagem. Quem já viu esse programa, né? Ou seja, animais convivem em maior harmonia nesses planetas e podem viver alguns períodos sem se preocupar o tempo todo com predadores perigosos e naturais? Com certeza isso existe, assim é. Os níveis de consciência, conforme a gente vai expandindo, nós vamos habitando regiões e planetas, orbes também diferentes, que são compatíveis com o nível de consciência. E esse nível de consciência também se estende para todo o ecossistema que está vivendo naquele planeta. E, consequentemente, os animais também serão mais pacíficos, mais harmoniosos, mais tranquilos. Não vai ter animais peçonhentos, não irão ter cobras, aranhas e insetos que picam e que devastam com doenças. Isso vai sendo aperfeiçoado conforme o nosso aperfeiçoamento interno vai ocorrendo. Eu olhei pro Hélio assim de cara na hora, porque quando eu li antes a pergunta para ele, antes da gente gravar, ele disse, né, Hélio, será que existem, né, lugares onde os animais não são predatórios, né, e não correm perigos? Ele me disse assim, em 99% do universo. E eu, ótimo, é verdade. Então, eu pensei que ele ia falar isso agora. Mas já foi colocado, então. Porque é verdade, gente, 99%, a gente não pode esquecer que 1% da povoação cósmica representa os mundos não evolucionados, né? Os mundos ainda abaixo do regenerativo, como se pode dizer. Todos os seres, eles atingem a forma onde não precisam haver esses conflitos. Isso é uma característica de planetas primitivos apenas, certo? E também todos os animais, eles chegam a desenvolver a sua forma e vir a se tornar um representante de sua espécie com outras características. Por exemplo, né, os primatas da Terra, né, se tornou o que acredita-se ser os seres humanos. Os mentores também dizem que nós nos desenvolvemos dos primatas misturados com outras espécies do universo. Então, nós podemos ver também que gatos, ao se desenvolverem, ao avançarem espiritualmente, eles chegam a apresentar a forma humana, humanoide, sobre 2 pernas, com as características de gato, mas muito parecido conosco, mas com os traços animais felinos, certo? E são muito, inclusive existem raças que são conhecidas, né,
por terem essa aparência felina. Então, existem raças onde outros animais evoluíram e chegaram ao nível de poder andar sobre duas pernas, ter uma sintonia de consciência tão ou maior que a nossa e terem suas sociedades, suas civilizações e seus habitats avançados no universo. E em todos os planetas avançados que você for conhecer, os animais de lá não serão agressivos, certo? Quanto mais primitivo é o mundo, mais agressivos são os animais. Inclusive as plantas. No passado existiam, aqui no planeta Terra, plantas carnívoras que ao chegar perto elas engoliam pessoas inteiras. E as pessoas também, né? E são menos agressivas. As pessoas também estão menos agressivas, né? Pode não parecer, mas estão. Então, lugar de descanso dos animais, eu acredito que os animais descansem nesses locais, certo? E será que nós temos encarnações de descanso, lugares para descanso? Com certeza temos, dentre tantas encarnações ou por mérito, temos descanso. Porque o descanso, a gente pensa que descanso é descanso. Mas para nossa alma, descanso é um grande salto que ela tem a oportunidade de dar naquele tempo. Onde ela, por sair do habitual, sair do que ela sempre... Ela se recria, ela se consegue reinventa. Expandir, né? Consegue expandir. Quando a gente está sempre fazendo as atividades que a gente comumente faz, seja o trabalho, seja as atividades que a gente gosta de desempenhar, né? A gente acaba bitolando. Isto. E daí a gente tem a oportunidade de fazer outras coisas. Por exemplo, né? Até mesmo de ver o tempo de outra forma. Que a gente antes, devido às atividades, não poderia. Então, descansar para nós é grandes aprendizados para a alma. Não que a gente não possa expandir também nos afazeres cotidianos, mas é que tem uma tendência de a gente apagar a nossa consciência e fazer isso simplesmente com uma repetição, como se fosse robôs realizando, né? Sem uma consciência ativa. E é esse fator, a consciência, que faz a gente expandir. Nesses outros orbes onde os animais descansam, nós descansamos também, não é que seja uma apatia, uma inércia, mas tudo é mais leve. Então nós continuaremos trabalhando, mas o trabalho não é cansativo, ele consiste em trabalhar descansando, aprender a andar. Isso, é desfrutar, né? Porque o nosso objetivo maior é aprender a desfrutar todas as coisas, né? Aprender a desfrutar. Então, aquele que já consegue, Hélio, já pode se dizer que tem uma encarnação muito mais sossegada e leve. Pessoal, uma questão muito, muito, muito interessante que vocês me trouxeram, né? Olha, vou começar pelo Fabrício Herzog. Ele diz assim... sou a favor dos decretos e afirmações, né? Eu faço há um tempo, mas fico me perguntando sobre o karma, até onde vai. Porque a gente fala sobre decretar as coisas e muitas pessoas vieram dizer, mas e o karma? Eu não posso porque eu tenho um karma. E se eu tenho um karma? Então, né? Isso já é o próprio decreto, né? Isso já é o próprio decreto. Pessoal, o karma que nós temos hoje, se você está vivendo no planeta Terra, o karma ele é muito pequeno, ele é muito leve e geralmente ele já é criado desta própria encarnação por você acreditar ou não nas suas possibilidades e potenciais, certo? É o resultado da sua interação. O karma é o resultado da sua interação. Então, não pensem que aí vocês têm karma de outras vidas, que vocês estão em tal situação por causa de karma. Não dá para se pensar assim, certo? Porque mesmo que você tenha o karma, ele pode ser transmutado agora, entende? Eu vou trazer essa semana aqui no canal uma pessoa que veio de Andrômeda, Hélio. Sabe quem é? Sei quem é. E ele vai explicar mais detalhadamente sobre os processos de karma e de como isso funciona em detalhes. Eu posso me remodelar, eu posso interagir e atrair novas situações que sejam mais leves e que me levam adiante. E muito importante, gente, se você, vou decretar algo, você não consegue fazer aquele decreto, você, né, decretou, mas ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, ficou coçando a cabeça, né? É porque você ainda não está pronto para aquele decreto, né? Por alguma razão. E já é bom saber que não está pronto para viver aquele decreto, né? Teve uma vez, Pablo. É que ainda tem uma questão a ser resolvida. Teve uma vez que eu estava nesses exercícios de decretos e eu também sentia isso que tu comentou, essa pulguinha atrás da orelha, eu não consegui manifestar aquilo ali e passou pela minha cabeça que poderia ser por uma questão kármica. Uhum. Quando eu tive a oportunidade de interagir com os meus amigos espirituais, eles falaram que era justamente o contrário. Que eu não conseguia materializar aquilo não pelo karma, mas pelo dharma. Porque se eu materializasse, eu iria me desviar. Não tem essas questões também. Muito interessante, viu só, gente? Como a gente falou aqui na próxima pergunta da Aline Andrade, que é sobre isso, né? E Pavinha, mas quando decretamos o que decretamos não é bom para o nosso processo, né? O nosso eu superior,
né, o todo, sabe o que é melhor para o nosso processo, nossa evolução, nosso propósito, nossa alma. Será que é por isso que às vezes decretamos, tentamos colapsar a onda e não acontece? Porque não é o momento ou porque não faz parte da nossa read more? Read more. Gente, tem essas duas coisas, né? Porque somos dois pontos de influência no universo. Somos o nosso consciente aqui que quer as coisas e decreta, e tem as vontades da nossa alma. Eu vou deixar a recomendação desse vídeo aqui sobre a importância da vontade da alma na lei da atração, certo? Então, a nossa alma, como diz o Hélio, ela sabe o que é realmente melhor pra gente. E às vezes a gente quer algo e pode nos desviar do nosso Dharma, né? O Dharma é o objetivo de alma, digamos assim. O sentido que guia nossa existência. Isso. Né? Isso é porque, Hélio, porque nos falta alguma coisa. Maturidade, né? No caminho. Então, se a gente conseguir conciliar os nossos decretos com o nosso Dharma, com o nosso seguir espiritual, tudo é facilitado. Então, para vocês entenderem bem sobre isso, eu vou deixar essa recomendação da importância da vontade da alma na lei da atração, que você pode assistir agora, tá bom? A gente agradece muito pela sua presença, sua participação. Deixem comentários aqui embaixo, deixem tudo nos comentários, comentem. Tudo, comentem oi, comentem sim, comentem não. Te ajudem a responder as perguntas. Façam tudo que você puder por estes comentários. Certo, gente? Com muita paz e com muito amor. A campanha já está no ar? Ainda não, começa na Meditação Mundial segunda-feira. Ah, então nos vemos lá. A qual te esperamos, pessoal. Deixem suas perguntas aqui nos comentários, tá bom? Pra gente responder no sábado que vem. Deixa o like no vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, vou esperar um pouquinho aqui pra você se inscrever. Se inscreveu, gente? Maravilha, então. Decreta o botão no inscreva-se. Muito bom. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais.